Olá, graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, mas antes vamos ouvir um recado de Deus. Em Jeremias 9, 23, 24. Assim diz o Senhor, observe que é Deus quem diz. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, e nem se glorie o rico na sua riqueza. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, bondade, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrada, diz o Senhor. Ou seja, meu amado, tem muitas pessoas que se gloriam na sua força física, né? Você lê como uma árvore, um pezinho de mato que nasce de manhã e à tarde seca. Assim o nosso corpo físico. Assim é um ser humano. E tanta gente bombado, né? Agora até pastor bombado tem. Antigamente os pastores eram bombados no joelho, de orar, buscar a Deus pelas ovelhas. Hoje são bombados fisicamente, né? E se gloriam nisso. E tem admiradores, porque em Jeremias diz que Deus diz que as pessoas gostam de ser enganadas. Tem gente que se ela não for enganada, ela não fica só feliz. Está Deus falando. Mas se glorie em conhecer, não se glorie na sua força, na sua inteligência. Não se glorie nas suas riquezas, mas se glorie no Senhor. Glorie em conhecer o Senhor. Você sabia que o conhecimento de Deus acrescenta, aumenta os nossos dias na terra? E quem não conhece Deus? Oséias 4,6. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. O conhecimento de Deus, meus amados, é maravilhoso. Aí ele disse, vamos conhecer Deus um pouquinho. Um pouquinho, porque o tempo é pouco. Lá, você conhece o que é Deus? Quem é Deus? Aquelas pessoas que não conhecem a Deus, uma das características dela é que toda vez que ela abre a boca, ela fala em Deus. Só das lábios para fora. Ela não conhece Deus. Você sabia que a maioria dos judeus passa o ano todo sem falar o nome de Deus com respeito a Deus? Porque Deus diz na sua palavra, não use meu nome em vão. Então tem muitos judeus que passam a vida toda sem falar o nome de Deus. E eles conhecem Deus. Apesar de recusarem Jesus, a maioria deles conhecem Deus. E aquelas pessoas que não conhecem Deus, fica falando o nome de Jesus, de Deus direto. Lá em João 4,24, Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Ou seja, Deus é o Espírito. E o que esse Espírito faz? Ele disse assim, glorie-me em conhecer e saber que eu faço misericórdia, bondade, beneficência. Eu faço bem e às vezes faço mal também, mas eu faço bem. E eu vejo uma dos maiores misericórdia, maior bênção que Deus faz na vida de um ser humano, pecador, está em 2 Coríntios 4,6. Ele diz, me conheça que eu faço bem na sua vida. Porque Deus que diz que das nossas trevas seja transformado em luz. Nossas trevas, o que são trevas?
Trevas são aquele momento difícil. Aquela situação que você olha e não vê nenhuma saída. Aquele momento de doença onde o médico disse só tem 2 meses de vida. Se você se apegar a Deus, Ele transforma essa treva, essa ameaça de morte numa grande vitória na sua vida. Treva um filho que se trilha pelo caminho errado, uma filha. Se você se apegar a Jesus, Ele transforma numa grande luz. E outra bondade que Deus faz, Ele disse, eu quero que você se glorie nisto, em me conhecer e saber que eu sou Deus que faço bondade. Em Romanos 5:20 está escrito, onde o pecado abundou, superabundará a graça. Ou seja, a vida daquele homem, daquela mulher, que o cara está perdido na vida. Você quer ver o exemplo? Lá nas cidades grandes, Rio e São Paulo, e Belo Horizonte, tem a Cracolândia, agora que São Paulo não, que acabou. Mas no Rio, tem gente lá que perderam, tem médicos, perderam dentes, perderam unhas, perderam a família, perderam o casamento, perderam clínicas, perderam rede de clínicas para as drogas. Lá tem milhares de evangélicos pregando a palavra e Deus pega aquela desgraça, daquela vida desgraçada e transforma numa grande graça, superabundar a graça. É isso que é a bondade. Deus quer que você aprenda isso. Que Ele pega um perdido, uma pessoa que para a família não presta e não mata, Ele faz recuperar. Isso é a bondade de Deus, Ele quer que você aprenda isso. Que Ele faz bondade na vida do ser humano. O ser humano é que não quer a bondade de Deus, mas Ele faz a bondade, assim diz o Espírito Santo. Bendito e soberano Deus, eu suplico a você, por essa família, Deus, em nome de Jesus, que tem uma situação de trevas ou de desgraça na vida do familiar. Você prometeu, meu Deus, transformar em luz. Você que disse, porque Deus que disse que das trevas, das nossas trevas, seja transformada em luz. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Visite essas famílias que precisam de uma graça de cura, uma graça de libertação, uma graça de salvação para a alma do seu familiar dela, uma graça de um destino novo. Você que dirige os passos do ser humano, Deus, visita os lares com uma luz no lugar de trevas, Pai. Eu oro pelos jovens, livre os jovens de morte prematura, livre nossos filhos. Vem agora, final de ano, muita bebidice, muitas drogas. Livre a juventude de morte prematuras, Deus. Eu oro em nome de Jesus.